A pontos de vista, aos domingos cá estamos para um olhar daquilo que são os principais acontecimentos da semana, com os nossos dois comentadores residentes, Tomás Vieira Amado e Cinto Salem. Boa noite os dois. Vamos os temas da semana. Começo pelo Cinto Salem, escolheu a detenção do influente empresário de Nampula, anunciada esta semana pela Procuradoria ao nível daquela província. Exato, boa noite. Sim, foi na última sexta-feira detido um influente empresário de Nampula, com interesses em particular nas cidades de Nacala, Porto e de Nampula. A detenção aconteceu aqui na cidade de Maputo, onde supostamente, de acordo com o referido comunicado, o empresário em causa já residia. O mesmo é indiciado aparentemente pelos tipos legais de crime de branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito e por aí além. Entretanto, há alguns pontos que vale a pena trazer aqui, que é a Procuradoria-Geral da República como um todo. Não percebo quando é que convoca nomes para os seus comunicados e quando é que não o faz. Não os convoca, exatamente, tendo em conta, dentre outros, o princípio da presunção de inocência e por aí além. Até num relatório de auditoria, aparentemente uma auditoria comum, que não é forense, segundo a PGR, os nomes são omitidos, ou são editados, ou são codificados. Como é que num processo penal como tal, já na instrução preparatória, há uma situação dessa? E na semana anterior, talvez por existência de teias criminosas dentro da própria PGR, da própria investigação criminal, foram emitidos 7 mandados de captura para um grupo de 7 cidadãos chineses. 5 deles fugiram antes da detenção ocorrer. Igualmente em Nampula, apenas 2 foram recolhidos. Esta detenção deste influente empresário de Nacala, Porto e Nampula, que se encontra neste momento em prisão... Mohamed Rasul Rahim, uma vez que o seu nome está aqui. Exatamente, Mohamed Rasul Rahim, de nome completo. Este não é indivíduo A, nem B, nem C. Exatamente. Este é o indivíduo Mohamed Rasul Rahim. Exatamente, está em prisão provisória, preventiva. Aliás, ele possui interesses nos setores imobiliário, tem fábrica de sabão, de óleos, etc. Tem hotéis até na cidade de Nampula, até um dos apoiantes do próprio partido no poder em momentos de campanha. Então, o ponto aqui que me deixou muito curioso, dentre outros, é o número 6 desse comunicado. Diz o comunicado, no seu número 6, que foi feita a prisão preventiva. Posso ler aqui? Diz: sim. O arguido encontra-se em prisão preventiva e outras diligências estão sendo feitas com vista à formação do corpo de delito e consequente responsabilização criminal do arguido. Exatamente. Se está nessa fase e se diz que o objetivo último é a responsabilização criminal, está a PGR a dizer que, na verdade, está a investigar para a todo custo chegar à condenação. Isso é uma violação grave de um princípio salutar do processo penal, que é o princípio da objetividade. O objetivo de uma investigação não é condenar ou deixar de condenar, é a descoberta material da verdade, descoberta da verdade material. Agora, é essa verdade que há de definir, tendo em conta o princípio da objetividade, qual deve ser a reação da PGR, se é acusação provisória ou abstenção da acusação. Então, acho que, do ponto de vista de comunicação, a PGR deve ter em conta sempre, primeiro, uma sistemática dentro da própria instituição. Por outro lado, há que ter em conta, sem afetar outros direitos fundamentais, o princípio da presunção de inocência e outros princípios são importantes em sede do processo. Entretanto, é bom que se diga que é um sinal agradável o facto da PGR estar a interessar-se por esse tipo de crimes, branqueamento de capitais, enriquecimento ilícito. Já o dissemos aqui que em muitas cidades deste país
há sinais claros de enriquecimento ilícito. Entretanto, a PGR não tem lançado mão a situações tais. Achamos que este é um bom sinal envolvendo este influente empresário de Nampula. Não é só empresário, é bom que se diga um influente empresário. Entretanto, que a investigação seja feita, todos os princípios sejam respeitados, a bem da verdade, da descoberta da verdade material. Mas escolheu como assunto da semana a Ordem dos Advogados processa as empresas mineradoras. Muito boa noite. Com efeito, esta semana foi comunicado que a Ordem dos Advogados de Moçambique tem processos judiciais contra uma série de empresas mineradoras, nomeadamente na província de Tete, a empresa Vale Moçambique e a empresa Jindal, porque essas empresas violam direitos humanos das comunidades reassentadas ou afetadas pela indústria extrativa, e são assuntos muito antigos que nós na mídia já reportamos inúmeras vezes, de situações de violação de direitos humanos inaceitável nessas empresas, comunidades como por exemplo a de Caçoca, em Marara, que vivem há vários anos dentro de uma cerca. A palavra cerca aqui não é metáfora, é mesmo uma cerca que foi montada pela empresa Jindal. Vivem dentro da área de mineração, onde há detonação de explosivos, onde há fumos, onde há poeiras, e nessa cerca ninguém entra, ninguém sai de qualquer maneira. É preciso ter autorização da empresa indiana para se entrar na comunidade. São mais de 290 famílias que vivem dentro da cerca há vários anos, dentro da mineração. As comunidades de Kateme, de Moalaze, já se sabe, vivem em condições subhumanas, não têm sequer espaço para fazer machamba, vivem em terras gretadas, pedregosas. Lá já fomos várias vezes e, portanto, faz todo o sentido que, finalmente, os advogados de Moçambique, em sede da ordem, processem essas empresas para que o direito seja reposto, para que as pessoas tenham segurança alimentar, tenham direitos humanos respeitados minimamente, e repetimos que isso não são coisas novas. Já desde 2010 que houve o levantamento em Kateme, a situação não melhorou, pelo contrário, piorou ao longo de anos. As pessoas vivem no meio de poeiras, no meio de escavações, de dinamites, e não tem sequer comida. Em Moalaze já abandonaram um centro de habitação, mais de 100 famílias regressando para Kapanga ou indo para outras zonas, porque ali não conseguem viver. Então, acho que uma boa ideia, uma boa notícia esta que nos deu a Ordem dos Advogados de processar essas empresas e também, por via disso, chamar a atenção ao nosso Estado para que, de facto, veja as condições de vida das comunidades de Tete na área de mineração. Bem, vamos aos assuntos que elegemos. Vamos começar pelo relatório da Corol, que foi publicado então no último sábado. No último programa, o meu colega Boaventura, que esteve aqui com o Cine Saraiva, tiveram a ocasião então de fazer uma primeira abordagem a este assunto. Retomámos-lo já, digamos, mais a frio, uma vez que o comunicado saiu mesmo na véspera, portanto na tarde de sábado praticamente. Tomás, vou começar por ti. Há já muitos aspectos que foram exaustivamente levantados ao longo destes últimos dias em vários canais, plataformas de comunicação, mas já aqui vários elementos podemos elencá-los relativamente à questão da Corol. Desde logo, começando pelo paradeiro dos 500 milhões, portanto, aparentemente há 500 milhões cujo paradeiro não está claro neste relatório. Nós queríamos ouvir a tua opinião. De facto, como disse o Jeremias, já é um tema muito debatido na nossa sociedade, e ainda bem que assim é, porque é um tema que nos vai marcar nos anos que se seguem, não há qualquer dúvida sobre isso. Agora o ponto de facto é o que é que se segue depois que o relatório foi divulgado. A questão destes 500 milhões de dólares, que aparentemente ninguém sabe onde é que param, tem que ser esclarecida. O dinheiro não se perde, não existe um dinheiro perdido. Ainda para mais nos montantes é que estamos a referir. Sempre há um rastro. Os bancos hão de saber para onde o dinheiro foi transferido e, portanto, o dinheiro não se perde. Não se pode dizer que o dinheiro perdeu-se.
O dinheiro está a algures e deve ser localizado e devolvido aos moçambicanos, que são os donos do dinheiro. E não se pode pensar assim, pronto, não se sabe onde está o dinheiro e ficamos por aí, porque não é possível o dinheiro desaparecer, sobretudo 500 milhões de dólares, desaparecer em território moçambicano em que ninguém sabe onde é que está. Portanto, eu acho que é uma questão central que se esclareça isso rapidamente. O Estado moçambicano não pode ser incapaz de saber onde está o seu dinheiro, não é? Não faz sentido, em parte alguma do mundo, que isso aconteça. Então, esta é uma questão que me parece uma das primeiras questões que devem ser esclarecidas, obviamente sem descurar que é preciso realmente a responsabilização criminal num outro país onde existem instituições mais sólidas, onde as leis são realmente respeitadas, sejamos claros, já a esta altura deveria haver pessoas presas. Não tenhamos sobre isso qualquer dúvida. Num outro país onde essas questões são levadas mais a frio, não é o nosso caso, evidentemente que não é, mas nem por isso devemos deixar de esperar que isso aconteça, sob o risco de que as leis de facto ficam letra morta e se dê uma espécie de cartão verde para daí em diante haver o saque final ao nosso Estado. Então, estou preocupado que haja informações sobre o que é que se segue, porque o relatório já está aí, todo mundo leu, comentou, agora o que é que se segue, acho que é o ponto que todo mundo está à espera de saber, nomeadamente esta questão dos dinheiros desaparecidos, como se diz, e repito, dinheiro não desaparece, não é possível. Muito bem, assim, recuando um pouco o cronograma que a Procuradoria tinha proposto quando do lançamento dos termos de referência do relatório, que ainda não se conhece, na verdade, a ideia de que 90 dias depois do anúncio, digamos, público do relatório, seguir-se a instrução preparatória, a fim da qual, portanto, saberia, digamos, os passos que a Procuradoria iria dar. Estamos, digamos, já no período já de contagem destes 90 dias. Em sede da instrução preparatória, que tipo de utilidade é que espera que esta a informação desta auditoria possa propiciar à Procuradoria no sentido de trazer a verdade à tona? Sim, desses 90 dias que coincidem com a duração da instrução preparatória num processo de querela, como é o caso, que é aquele a que cabe pena de prisão maior, ou seja, 2 ou mais anos. Há que ter em conta primeiro que já passou metade desse tempo, desde a altura em que a PGR recebeu o relatório da CROL. A publicação foi feita 5 semanas depois, agora passam 6 semanas, faltam mais 6. Aparentemente, nada existe ainda como reação daquilo que é o relatório que a PGR tem, não só esse sumário executivo que foi tornado público, como tem o relatório, obviamente, na íntegra. Isto é preocupante, tendo em conta que, pelos elementos existentes, até antes da própria CROL lançar a mão, eu já o disse aqui mesmo, pessoas já deveriam estar detidas preventivamente pela sua capacidade de interferir na investigação, para não referir mesmo de continuação da atividade criminosa, tendo em conta que o dinheiro do crime pode estar em certas contas. Essas contas podem estar ainda a ser movimentadas por esses potenciais implicados. Agora, 2 pontos, em minha opinião, ou 2 perspectivas devem ser consideradas: a perspectiva política e a perspectiva jurídica. Em termos jurídicos, para além deste elemento a que já me referi, há que ter presente também que o que está em causa há de ser a justiça como um todo. Porque se a PGR nada fizer numa situação destas, vai ser o colapso como um todo do advogado do Estado, que é a PGR. Descrédito exatamente, vai ser um descrédito total. Já existe algum, mas não tão profundo. Então, se nada for feito, vai ser o fim de tudo. Acho eu que a PGR, nas 6 semanas que faltam para o fim dos 90 dias, que é o prazo de instrução preparatória nos processos de querela, acreditando que mesmo isso esteja a ser feito, já deveremos saber efetivamente quais são as consequências práticas
daquilo que a PGR já tinha, já sabia, e aquilo que veio a ser confirmado pelo próprio sumário executivo da CROL. Por outro lado, a PGR deve, se ainda não o fez, deve rapidamente lançar mão àqueles que se recusaram a colaborar com a investigação a pretexto de segredo de Estado. Não existe segredo de Estado para a justiça. Aliás, a justiça é um dos objetivos centrais do próprio Estado. Aliás, até porque, de acordo com o sumário executivo da CROL, há funcionários públicos, nomeadamente ao nível do Ministério das Finanças, que se recusaram a disponibilizar informação. Há empregados de entes privados, nomeadamente bancos comerciais, que se recusaram a prestar informação. Para dizer que não são só os oficiais do CISI que recorreram a esse tipo de subterfúgio, mas, entretanto, todos os outros alicitados também fizeram isso. Acho que isto é muito grave. Do ponto de vista político, há que começar por algo que para mim me parece meramente falacioso. Aqueles que até aqui já se pronunciaram, tendo eles responsabilidades políticas nesse país, dizem que o relatório vai contribuir para a aprendizagem, ajudar o governo na promoção da transparência. Parece falam mais do futuro e não do presente. Do futuro e não do presente, exato. Então, o ponto aqui é separar o essencial do acessório. O que é essencial aqui? É a responsabilização dos implicados, para que o Estado possa recuperar o que for possível recuperar, em termos de patrimônio, e que possa também recuperar algo que não pode ser avaliado em dinheiro, que é a sua reputação, que está em xeque neste momento. Entretanto, em fazendo isso, em responsabilizando os implicados, o Estado estará a cumprir a missão de educação da sociedade. Porque todos os demais ficarão a saber que, na verdade, se fizermos algo similar, também estaremos a correr o mesmo risco. A condenação em processo penal não visa apenas condenar aqueles que são implicados, visa também educar a sociedade sobre os perigos do cometimento de crimes e sobre as consequências, a reação, a mão dura do próprio Estado quanto a situações tais. Por outro lado, ainda na perspectiva política, do que já foi partilhado até aqui, acho eu que estamos numa situação muito séria com o país. Há de estar em jogo o próprio futuro político, na minha opinião, do próprio chefe de Estado. Acho que politicamente temos neste momento, na governação do presidente Inhosse, o período anterior ao sumário executivo da CROL e o período posterior. Pelos elementos disponíveis até o presente momento, há fortes probabilidades de o próprio presidente ter sido parte disto enquanto ministro da Defesa Nacional na altura. É pouco crível que o ministro da Defesa Nacional não possa ter tomado conhecimento, ter participado, ter emitido opinião, ter em algum momento feito algumas ações no quadro deste processo todo. Então, acho eu que um ponto que poderá contribuir, infelizmente, para a não descoberta da verdade material ou para a não responsabilização dos implicados, há de ser a forte probabilidade, reitero, a forte probabilidade do próprio Presidente da República ter alguma responsabilidade, nomeadamente enquanto Ministro da Defesa Nacional na altura. E daqui a pouco temos o Congresso, é nesse Congresso que o atual Presidente deve procurar a sua reeleição a candidato da Frelimo para as próximas eleições. Então acho que tudo isto deve ser considerado. Tomás, eu queria precisamente pegar neste aspecto o papel do Presidente Inhosse neste dossiê como Ministro da Defesa. Esta hipótese que o Sr. Salema está a levantar da probabilidade de haver um enorme envolvimento do próprio Presidente Inhosse em várias ações tendentes à constituição deste projeto, e a relevância que isso pode ter na condução do mesmo, uma vez que ninguém conduz um processo para se condenar a si próprio, portanto, parece isso óbvio. O peso que isto tem. O segundo aspecto que eu queria ouvir, Tomás, tem a ver com o conteúdo do próprio relatório. Ele aponta, o Salema levantava agora, várias obstruções que houve neste processo, de várias entidades, e o poder coercitivo que as entidades do Estado, no caso a Procuradoria, têm
através dos tribunais, de obrigar as várias instituições a fornecer informação relevante nisto. Queria ver o teu comentário sobre isso. Começando pela última parte, a questão das obstruções. Há aqui um elemento que este processo veio trazer à tona, não pela primeira vez, mas agora de modo mais acentuado, o acesso à informação perante a Lei 12/79 de 12 de dezembro, Lei de Segurança do Estado. Esta lei é uma lei, como diz a data, é de 1979 e, portanto, é uma lei feita em regime monopartidário, até com uma forte carga ideológica, fala de luta de classes, fala dos burgueses contra o povo, mas mais do que isto, esta lei, em momento algum, define o que é segredo do Estado. Não define, fala de modo geral, de modo genérico, e diz que documentos de interesse militar e econômico ou outros, termina em ou outros, significa que a lei tem uma ambiguidade tal que pode ser usada para bloquear qualquer investigação de segurança do Estado. O próprio Parlamento, na comissão de inquérito sobre esta dívida, no seu relatório, queixa-se expressamente que esta lei bloqueou o Parlamento. Queixa-se que a lei do direito à informação não está tendo espaço perante esta lei 12/79 de 12 de dezembro. Já há muito tempo que foi referido em vários estudos que era urgente que esta lei fosse revista, até porque, salvo o meu entendimento, para mim esta lei é inconstitucional. É de forma flagrante inconstitucional, porque é uma lei com pendor monopartidário, é uma lei que derroga outros direitos porque tem limite, não tem definição de limite. A lei de direito à informação proíbe exceções ilimitadas, ou seja, as exceções devem ser taxativas. Esta lei fala de segredo militar, econômico ou de outra natureza. Qual é a outra natureza? Portanto, esta lei pode ter sido usada para dizer assim, está aqui a lei que me protege de dar informação, seja quem for, porque está com proteção do segredo do Estado. Então, há uma lei que se mantém, não sei se é deliberadamente ou não, mas se mantém em vigor desde 79 e que, repito, para mim é claramente inconstitucional e deve ser, por esta razão, revista de forma urgente, porque sem que isso se reveja, uma vez mais teremos bloqueios ao abrigo desta lei. Por isso mesmo, para a primeira questão que coloca sobre se o presidente Nilson está ou não está envolvido, por isso mesmo que acho que é muito importante que essas matérias vão ao tribunal para que realmente se clarifiquem as posições, não fiquemos nas especulações, no parece, no provável. A única instância que nos pode trazer a verdade há de ser o tribunal. Então é urgente que quem tem direito realmente faça a sua parte e deixe os moçambicanos esclarecidos e não os mantenha no limbo, nas dúvidas, nas incertezas, porque este é um assunto tão grave, que realmente mexe com todo o Estado moçambicano, mexe com a nossa própria noção de nação, e o futuro que pode vir deste processo é muito importante que seja rapidamente desenhado para que possamos passar para outro estágio, porque eu acho que, como dizia o Ericino, é uma questão política muito séria. Este caso não é um caso, não é um acontecimento, não. Este caso é um processo de um tipo de Estado que nós temos. Isso resulta de um Estado que fomos construindo, que culmina com este tipo de situações. Então, temos que ver este processo como um caso de Estado, do tipo de Estado que nós temos. E deve nos levar a que não fiquemos apenas em caça às bruxas e fica tudo na mesma. É preciso que, depois disso, de facto, se reveja o Estado que nós temos profundamente e se refunde este Estado e não fiquemos apenas em apontar este, depois fica tudo na mesma. De outro modo, podemos ter N casos de a segurocracia moçambicana se tornar um Estado dentro do Estado moçambicano. Nessa altura, há de ser uma segurança que se segura a si própria e não ao Estado moçambicano. E isso é um grande risco. Já aconteceu no Quênia um caso igual, em que a segurança do Estado se tornou um poder
acima do próprio Estado. Se tornou um poder quase intocável, de tal modo que até o chefe do Estado tinha medo do seu próprio, da segurança do Estado. Então, não se pode caminhar nesse sentido sob o risco de não sabermos se a segurança nos segura ou segura-se a si própria. Mas o papel da Procuradoria-Geral da República, penso que o elemento central, a partir de agora, se centra exatamente na Procuradoria-Geral da República. Que tipo de papel pode desempenhar a Procuradoria-Geral da República se, como dizia o Orsino, é como se estivesse, vamos lá, num momento crucial da sua definição, portanto, certamente, percebendo-se, agarra esta oportunidade de revitalização da justiça, da sua afirmação plena como um poder instituído e reconhecido pela Constituição, ou entra em subterfúgios e arrasta o processo. Jeremias, lembra-se do caso do Dr. Lino de Almeida, as informações que saíram em tribunal, em que aparentemente a PGR teria consultado o Presidente da República sobre se podia ou não processar o Dr. Lino de Almeida. Isso o que nos quer dizer? Quer dizer que a independência da PGR é muito relativa. E esta refundação do Estado deve incluir que a PGR não seja nomeado pelo chefe do Estado, nomeado sim pelos seus pares, tenha poderes inamovíveis, isto é, não possa perder o posto a menos que chegue ao fim do mandato. Enquanto a PGR for esta que nós temos, este posto, seja nomeação presidencial, naturalmente que a sua independência será muito relativa. É humano que quem nomeia, quem nomeia tenha sobrenomeado algum poder, que não seja pelo menos relações humanas, e portanto a capacidade da República ser independente e poder levar processos desses até as últimas consequências é em função da sua própria estrutura, em função do seu próprio poder real. Não será a vontade pessoal da doutora Beatriz Buchil, não será uma questão pessoal, uma questão estrutural. E, portanto, concordo com o Ericino, esta é uma prova de fogo que está nas mãos da PGR, ou ela passa esta prova e aí robustece-se a si própria a instituição e a sua respeitabilidade, ou titubeia, hesita e cai totalmente em descrédito. Ninguém mais vai olhar para a PGR como uma instância que possa ser confiada como a guardiã da legalidade do nosso Estado. Portanto, é um momento de grande prova para a PGR, histórico mesmo, repito. Vamos ver o que é que se segue. Aliás, se permite, Jeremias, há um ente que não foi referido no relatório, nem com aquelas codificações, até a prova em contrário, que é o antigo chefe de Estado, o senhor Armando Emílio de Buza. Eu gostaria de discutir rapidamente essa questão a partir da própria Constituição. A nossa Constituição diz que o chefe de Estado é chefe de governo, e diz que o primeiro-ministro é coordenador do governo e faz a vez do chefe de Estado. E depois nos diz que há certas matérias que o governo em nenhum momento pode aprová-las em sede do Conselho de Ministros, na ausência do chefe de Estado. Questões de soberania, grandes questões de política, há de ter sido um desses casos. Então, acho eu que há de ter que explicar também alguma coisa à sociedade, o próprio chefe de Estado, em sede própria, naturalmente. Fora da sede própria, talvez não tenha essa obrigação, mas em sede própria há de ter essa obrigação também de explicar até que ponto há de ter se agido como se agiu. Por outro lado, quanto ao atual chefe de Estado, eu acho que a ligação entre o atual chefe de Estado e o anterior ministro da Justiça, ministro da Defesa Nacional é muito forte, por uma razão muito simples. De acordo com a lei do CIS, o chefe de Estado é chefe máximo do CIS, é número 1, enquanto comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. E, nos termos da mesma lei, todas as semanas o chefe de Estado tem uma reunião com o diretor-geral do CIS. Tanto o anterior, o senhor Gregório Leão, como o atual, não colaboraram devidamente com a equipa da CROL.
Então, acho eu que isto é um problema não só jurídico, também político. Primeiro, aparentemente, o Sr. Gregório Leão não disponibilizava informação. Agora, o general Lagos Lidimo, atual diretor-geral do CISR, não recebeu informação. Diz que não recebeu informação do seu antecessor. Mas, entretanto, que papel jogou o chefe de Estado nisso? Então, para mim, esta é uma questão de fundo que está por esclarecer. Logo, eu posso concluir que o que está em jogo, acima de tudo, na perspectiva política, é a sobrevivência política do próprio presidente de Estado, que é o senhor Filipe Jacinto Inhosso. Relativamente ao papel da Procuradoria, dentro deste quadro de ambiguidades que o relatório nos revela, assim, levanta aqui um aspecto que o chefe de Estado, portanto, o diretor do CISR responde ao chefe de Estado. Já tivemos neste intervalo dois diretores do CISR respondendo, portanto, ao chefe de Estado. Um que não colaborava, segundo o relatório, e o outro que não recebeu digamos, o dossiê. E a gente se pergunta se é possível, num quadro como este, um projeto desta envergadura, na passagem de pastas, não se faça essa passagem de um indivíduo para o outro. Portanto, estamos a falar de um projeto de 2 bilhões de dólares. Portanto, se um projeto de 2 bilhões de dólares para a nossa realidade não é nada, então não sei o que é alguma coisa. Pergunto neste quadro. Depois, relativamente ao papel da Procuradoria, se recorda, antes do anúncio do relatório, circularam vários documentos em que, por ordem judicial, portanto, a Procuradoria tinha solicitado a um juiz para pedir o acesso às contas bancárias de várias pessoas no âmbito deste processo. Ou seja, para algumas coisas foi feita uma citação judicial para a obtenção de informação, pelo que percebemos, e aparentemente para outras não houve, portanto, esta citação judicial no sentido das pessoas darem informação. Porque se tivesse havido, e ainda assim as pessoas, portanto, com uma ordem judicial, se tivessem recusado a dar informação a este, portanto, a matéria mais do que bastante de, portanto, a recusa de colaboração com as instituições, podiam ser claramente processadas. Desobediência qualificada ou obstrução de justiça. Desobediência qualificada. Ou seja, não tendo havido isso, significa que estas várias instituições recusaram-se e, por simplesmente, o assunto ficou aí, pelo menos pela leitura do relatório. O que é que te parece este tratamento ambíguo que houve, até em termos do Ministério das Finanças, a própria CROL, há documentos que reclama e não os receber do próprio Ministério das Finanças, portanto, do próprio Estado? Sim, bem, a economia política do próprio funcionamento da PGR está-nos a provar que não se pode esperar muito. Não se pode esperar muito, e é bom termos sempre presente que a senhora Beatriz Buchilho foi apontada pelo senhor Armando Guebuza para essas funções e que neste momento, tendo em conta a própria insegurança que possui no próprio posto, no sentido de pode ser a qualquer momento substituída. Isso também, como dizia o Tomás, a ausência de inamovibilidade deve ser aqui trazida. Entretanto, isso tudo não deve ser motivo para a ausência de ação por parte da PGR, tendo em conta aquilo que a lei diz. Acho que essas ambiguidades a que o Jeremias se refere muito bem são, no mínimo, problemáticas, tendo em conta o princípio de igualdade, que é um princípio constitucional. A PGR tem todos os elementos legais para promover que essas entidades, essas pessoas, colaborem com a justiça. Não colaborando, tem também instrumentos para sacar a responsabilização dessas pessoas, demandando, por exemplo, ou solicitando ou promovendo a privação imediata da sua liberdade. Então, o facto de, para uns casos, agir, noutros não agir, e tendo em conta a qualidade dos sujeitos envolvidos, acho eu que a componente política está a pesar muito naquilo que é a atuação da PGR. Não estamos a ter uma PGR que possa investigar de forma independente e sem interferências desnecessárias, e por outro lado, nós
estamos a ter uma PGR que, com o decorrer do tempo, tendo em conta os prazos da instrução preparatória, em processo de querela são 90 dias, faltam só 45 dias, ela própria vai se descredibilizando cada vez mais se nada fizer, mas entretanto há que ter sempre o benefício da dúvida, esperar que nas próximas 6 semanas possamos ter notícias quanto àquilo que a PGR pode fazer a partir do sumário executivo. Aliás, o sumário executivo da CROL já tem elementos mínimos, na minha opinião, para que se possa agir. Antes mesmo do sumário executivo, promoveu a PGR esses pedidos de informação a que o Jeremias se referiu. E depois, a PGR pode acusar em definitivo, como pode acusar provisoriamente, para que as pessoas não sejam assediadas eternamente pela justiça, como pode se abster de fazê-lo, como naturalmente haverá um outro funcionário júnior que pode ter sido envolvido nisto sem que tivesse ciência do que estava a acontecer. Mas parece claro que haverá elementos bastantes para que se avance como Estado em prol da responsabilização daqueles que eventualmente sejam culpados por esta, chamemos-lhe assim, esta trama toda. Mas queria trazer uma outra dimensão. O relatório nos diz também, na sua parte final, pelo menos o sumário executivo, uma realidade aterradora e com a qual teremos que conviver, que as empresas são inviáveis, que elas são mal geridas e que para se colocar a funcionar estas mesmas empresas será necessário fazer grandes injeções financeiras. 2 bilhões depois não se pode pedir um esforço aos mesmos moçambicanos para que se injete novamente dinheiro, não havendo ainda uma explicação de onde foi, portanto, parte dos dinheiros dos 2 bilhões. E aqui volto a uma afirmação do Primeiro-Ministro sobre a forma como o Governo está a lidar com isto. Quando ele disse, as dívidas terão de ser as empresas a pagar. Bom, se essas empresas estão a ser mal geridas, não se instalaram integralmente como se previam e, portanto, elas não funcionam. E no modelo em que elas foram concebidas, uma funciona em função da outra. Portanto, estão fortemente conectadas. Basta uma na engrenagem falhar, as outras também falham, que é na prática o que está a suceder. Fica evidente que elas não vão pagar, não têm capacidade para pagar, alguém terá de pagar. E em que é que ficamos também? A dar fé 100% ao relatório da CROL, ficamos com a impressão trágica de que tratou-se de uma simulação de negócio, que não havia intenção genuína de criar empresas, se é que a CROL tem razão. Todos os factos que nos dão das empresas dizem que essas empresas são inviáveis e insustentáveis, que são muito mal geridas, que até as pessoas que foram enviadas para a formação não têm base para absorver a formação a que foram submetidas. O próprio PCA não tem experiência. O relatório, nesse aspecto, diz o seguinte: essas empresas não têm como viver e, portanto, se é para viverem, têm que ter nova injeção financeira. Ora, isto é trágico. Isso é trágico. Quer dizer, então, nós estamos endividados por algo que não existe, que não é sustentável. Realmente, eu não sei o que sustenta a ideia de que o Estado garante. O Estado é avalista, porque parece que já se sabia que essas empresas não iam funcionar, daí que se procurou a garantia do Estado, para que elas fossem à falência, o credor não perdesse o dinheiro. Então, estamos de facto maniatados, pelo menos digo o seguinte, repito, se a CROL tiver feito o trabalho como fez, e diz o que diz, e o que diz é verdade, então foi um negócio simulado, foi simulação de negócio, porque não há empresa nenhuma, nos termos diz o relatório, são ambas inviáveis e insustentáveis e que os gestores, diz a CROL, não mostram conhecimento nenhum do seu negócio e que as pessoas que foram formadas, enviadas não sei para onde para ser formadas, não tinham base para absorver o conhecimento que lhes foi dado. Então, isto é um relatório demolidor, que nos coloca a tragédia ainda um ponto muito acentuado, de que afinal nem sequer vale a pena contar com as empresas, porque podíamos dizer o seguinte: ok, a dívida foi ilegal,
mas estão aí as empresas, vão funcionar e vão pagar, o Estado não fica lesado, mas parece que nem isso nós temos, pelo menos, repito, a dar fé ao relatório. Então, de facto, é algo trágico que nenhuma das três empresas, como bem dizia o Jeremias, ambas estão conectadas, porque a MAN, que é o Management Assets, ela faz a gestão das duas, da Proíndicos e da Ematum. Se essas duas não funcionam, ela gera o quê? Não gera nada. Então, realmente, é um relatório que nos traz um cenário muito sombrio sobre este negócio no seu todo. Tem um ponto rápido quanto a esse aspecto. A Kroll, pelo menos no sumário executivo, se esforçou em deixar claro que não iria se ater a questões jurídicas. Entretanto, fê-lo, pelo menos em duas situações. Primeiro, ao dizer que materialmente são privadas. São empresas públicas, tanto a Proíndicos como a Ematum, como a MAM, são empresas públicas, tendo em conta os integrantes da estrutura acionista dessas empresas. Na verdade, eu concordo com essa leitura jurídica. Outra leitura jurídica que a Kroll faz, aliás, com alguma constatação até prova em contrário, é a desistência de conflito de interesse, ou ter havido conflito de interesse. Aparentemente, uma das pessoas que assinou parte das garantias, depois tornou-se empregada de uma dessas empresas e com um salário de $5.000 mensais. É a atual vice-ministra da Economia e Finanças. Exatamente. Então, tudo isto vem nos mostrar que há mesmo muitos problemas. E nas entrelinhas, a Kroll deixa transparecer que, efetivamente, um dos maiores problemas que teve foi a falta de colaboração da própria PGR, nomeadamente em termos de acesso à informação. E é bom que se tenha presente que nesse país já tivemos casos de julgamento de pessoas com responsabilidades no meio securitário. Falo do general Sebastião Marcos Mabote, falo de Almerino Manhenge. Então, esse argumento de segredo de Estado, na minha opinião, não procede. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema, que tem a ver com a questão do diálogo político. Esta semana ouvimos pronunciamentos de Afonso Lhakama a dizer que as forças de defesa e segurança não estão a sair da Gorongosa, contrariando então o pronunciamento feito pelo Presidente da República e reiterado no dia 25 de junho na Praça dos Heróis, mas queria ouvir a tua opinião sobre isto. Parece que há aqui muitas ambiguidades no processo. Há um momento que nos transmite muito otimismo e há outro em que ficamos na dúvida se de facto há um processo político, de diálogo político em curso verdadeiramente. Esta semana o Presidente da República dizia que há pessoas que estão contra o processo de paz e não é a primeira vez que faz este pronunciamento. O que é que tudo isto indicia, sobretudo agora que nós estamos há cerca de um ano, ou pouco mais de um ano das eleições autárquicas, que seriam o primeiro indicador, o primeiro processo que acomodaria, digamos, aquele processo de descentralização que é o elemento aparentemente central neste processo. Não, a dar fé às informações do Sr. Afonso Lhakama, segundo as quais não há retirada militar nenhuma em Gorongosa, podemos aventar a hipótese de que pode haver alguma resistência entre alguns setores militares do nosso exército. As guerras trazem sempre alguma economia dentro de si própria e pode ser que o tom do presidente Nyusi também nos leva um pouco a essa conclusão de que há alguma resistência realmente a este esforço de paz. E se verificarmos o modelo que o presidente Nyusi introduziu neste processo, pode nos levar a essa conclusão. O modelo em que ele pessoalmente pega um telefone e negocia com o senhor Lhakama, portanto, afastando intermediação, seja quem for. Pode ser indício de que ele não está ciente de que toda a gente a seu redor concorda com o processo de paz, pelo menos tal como ele o concebeu. Daí que chamou a si o processo, pessoalizando-o, ligando diretamente para o Sr. Afonso Lhakama. A ser este o caso, então o presidente Nyusi tem um obstáculo à sua frente que terá que remover, sob o risco também de o processo poder descarrilar. Quer ele, como dizia o Jeremias, quer o Sr. Afonso Lhakama,
vem nos dando um tom muito otimista de que o processo desta vez está a andar e que há confiança entre os dois, mas se há confiança pessoal entre os dois líderes, mas no meio do caminho há resistência, pode ser que essa confiança fique afetada. Percebe-se agora no tom da voz da Câmara alguma impaciência. Claro que ele, por sempre, no fim, diz: de qualquer modo, eu continuo empenhado com a paz, vamos ser pacientes, mas sublinhando que não está havendo avanço. Não é só em relação à Gorongosa, como também em relação às equipas de trabalho que estão em Maputo a trabalhar. Ele diz que até agora não houve qualquer avanço nas questões de centralização que estão em debate em grupos de trabalho. Então, creio que ao entusiasmo dos dois líderes não está havendo correspondência ao nível operacional, ao nível de grupos de trabalho, ao nível da área militar. Então, pelo menos é esse o tom que nos dá o presidente da RENAMO quando fala de que não há movimentação nenhuma do Exército. Lembro-me que quando o chefe de Estado falou desta retirada, sublinhou que estou a falar na qualidade de comandante-chefe das Forças Armadas de Moçambique. Eu creio que ele, ao afirmar isso, não o fez de ânimo leve. Era um recado para alguém ouvir que essa é uma ordem que vem do comandante. A ser este o caso, então, creio que o chefe de Estado tem mais um trabalho de casa a fazer dentro das alas militares para que sigam o espírito com o qual ele tem no Estado a transmitir a ideia de paz e está repetindo que há pessoas que se opõem ao processo. Então, pode ser que sejam essas pessoas que façam algum bloqueamento e não retirem as tropas, ou pelo menos não o façam com a rapidez que ele e o senhor da Câmara estavam à espera que ocorresse. Sr. Salem, como é que olha para este processo de diálogo político? Exato. Eu concordo na íntegra com a leitura que o colega Tomás Vieira Amaro faz. Entretanto, gostaria de trazer outra perspectiva de leitura. É o seguinte, mesmo no campo civil, qualquer saída, qualquer processo de fecho de uma relação entre duas partes implica a existência de uma estratégia de saída. Essa estratégia de saída deve ser feita por alguns especialistas, phasing out em inglês, alguns especialistas que possam estudar e desenhar uma estratégia visando a existência de risco mínimo ou mitigação de risco. Então, estou a desconfiar que talvez os prazos que o Presidente da República e o Sr. Afonso de Acama combinam e acordam ao telefone podem ser incompatíveis com aqueles que, do ponto de vista técnico, são necessários para a desativação de uma base militar. Suponho, por maioria de razão, se acontece o que eu referi, mesmo na esfera civil, obviamente que na esfera militar haverá cuidados até dobrados. Acho que para desativar uma certa base, há de haver especialistas que vão lá, há de traçar um plano de ação, há de haver um timeline, um cronograma. Então, desconfio que, para além do que o Tomás diz muito bem, possa existir também a dimensão técnica que talvez esteja a escapar ao próprio Presidente da República, ao líder da RENAMO, do que tem estado a decorrer. Parece claro que o Presidente da RENAMO está muito pressionado. Ele está, aparentemente, já cansado, entre aspas, de estar onde está. Aparentemente quer regressar às capitais, às cidades onde sempre esteve, nomeadamente Maputo, Nampula, Beira, etc. Então, essa é outra dimensão. Por outro lado, é bom que tenhamos sempre presente que, apesar dos pesares, o Presidente da República é presidente de um partido político, é um político. Então, o desgaste, a sua contraparte, pode fazer parte de uma estratégia política para, no fim do dia, também reduzir ou tirar pressão sobre certo tipo de exigências, avançar noutro tipo de exigência. Entretanto, gostaria de reiterar, como bem dizia Tomás, parece também certo que o Presidente da República está a sofrer algum processo, entre aspas, Tomás não disse isso e eu assumo, de sabotagem. Aparentemente é um discurso para dentro mesmo.
do próprio partido. Aliás, é claro que há pessoas que não estão a gostar do facto do presidente Nyusi estar a avançar no processo de diálogo pela paz, e há pessoas que estão interessadas em tomar o poder que ele tem neste momento. Então, isso tudo, na perspectiva política, deve ser considerado uma vitória do presidente Nyusi, do líder da Renamo, que seria uma vitória de todos nós em termos de paz efetiva. Uma grande derrota política para certas pessoas que acham que o presidente da República talvez não tem capacidade para aquilo que eles pensam. Então há que considerar, na minha opinião, esses elementos todos nas suas múltiplas perspectivas. Aliás, nessas 2 semanas houve 2 entrevistas ou intervenções públicas de intelectuais moçambicanos que debatem a questão da descentralização que está na mesa da negociação. Nomeadamente, o professor Carlos Machile diz em entrevista ao Savana que este processo tem muitos resistentes dentro do partido, pessoas que temem que percam influência, é a expressão que ele usa, temem que com essa descentralização acentuada possam perder influência, possam perder poder e, portanto, vão resistir muito à descentralização. E pode ser esse também um dos aspectos. O mesmo tema fala o Dr. Deodato Ngwana, quando apresenta o livro de Luiz Fernando Ngwana, aí há uma semana atrás, quando diz que o debate da descentralização em mesa de negociação é apenas um aspecto marginal. A questão é muito mais profunda do que o que se negocia na mesa entre o governo e a Renamo. Então, quer dizer que há questões muito complexas que podem, se calhar, ultrapassar a vontade dos 2 líderes, como bem dizia o Uricínio, que podem talvez implicar outro tipo de calendário, que não é aquele calendário entusiástico que os 2 líderes pareciam trazer, e pode, por resistência de alguns setores, trazer atrasos inesperados, e isso vai corroer certamente a imagem que o presidente Nyusi, que é o presidente da Renamo, sobre a esperança que vinham dando aos moçambicanos. O mesmo a Renamo, em termos dos seus quadros, tem andado nas províncias a dizer à população para voltar para Machamba, que esquecer a ideia de vingança, que é um discurso que me parece muito bom, muito positivo, mas esse discurso, se não for emulado com ações concretas na área militar, pode uma vez mais descarrilar. Então há que verificar bem o calendário para que não haja desencontro entre o discurso otimista dos líderes e os processos que devem implementar esse discurso. E resta saber se existe uma vontade inequívoca de se avançar para a descentralização. Exatamente. Porque uma coisa é a palavra descentralização, outra coisa é o que ela implica. Exatamente, as consequências disso. Os centros de poder na descentralização mudam. Completamente. Mudam. Completamente, sim. Se houver um modelo de descentralização, naquilo que nós estamos a pensar, modelo, por exemplo, que está em vigor na África do Sul, vamos a eleições provinciais, com eleição de governador, de assembleias provinciais, há uma mudança significativa. Depois é preciso estudar a geografia política do país, como é que isto funciona. Palma, quem são os interlocutores daquele Estado Central e qual é o poder dos governos provinciais, das assembleias provinciais. Ou seja, há uma reconfiguração política muito profunda e que se calhar ainda não se sentou para se olhar de facto para essas consequências. Talvez seja isto um pouco que o receio que cria receios. Eu concordo, e é bom nos recordarmos também de que já existe um calendário eleitoral rumo às próximas eleições, está a ser executado. Entretanto, esta dimensão política deve ser também considerada nessa perspectiva. Referia-se, Tomás, à questão da economia, da guerra, que há sempre pessoas que tiram vantagens por existência de situações destas. Queria só, em 30 segundos, dar o meu testemunho. Eu, durante a guerra de 16 anos, os últimos anos, naturalmente, que já podia acompanhar, eu vivia no distrito de Chocwe, nomeadamente em 3 locais por onde o meu pai andou, que é Leonde, a própria cidade de Chocwe e a aldeia da Barragem. Durante esse período, pude verificar pessoas. Chocwe tinha a 8ª Brigada, aliás, tem até hoje a 8ª Brigada. Há pessoas que durante a guerra eram muito fortes a todos os níveis, socialmente, do ponto de vista econômico, etc, etc. Mas, entretanto, quando em 92 deu-se o fim da guerra, em menos de um ano, muitas dessas pessoas
passa essa expressão, começaram a falar sozinhas na rua. Não, para dizer o quê? Para dizer que há muita gente que ganha, que tem interesse na existência de uma guerra. E são essas pessoas que até já têm experiência de outros processos, já sabem o que pode significar a paz efetiva, sem esta economia de guerra toda que essas pessoas podem estar a controlar neste momento. Bem, vamos avançar para o terceiro ponto. Em Nampula continua a ferro e fogo diferente entre o Mahmoud Amurane e o MDM, e esta semana tivemos mais um episódio em que as duas bancadas municipais bloquearam autenticamente o líder, portanto, o IDIL, né? Neste caso Mahmoud Amurane, tinha uma proposta de lei de criação de construção de uma biblioteca municipal e a atribuição do nome do antigo cardeal bispo de Nampula. Mas queria ouvir a tua opinião, e a seguir o Mahmoud Amurane fez um pronunciamento, o Mediafax, em que dizia que vai concorrer para afastar os bandidos do MDM para não se apoderarem do dinheiro. Ou seja, podemos dizer então que se havia dúvidas desta fissura da cisão, até, mas uma fissura entre o MDM e o Mahmoud Amurane ficou evidente desta vez. Eu acho que, na verdade, agora não se sabe quem te governa Nampula, em termos de partido político. MDM parece que não é, já não é. É uma certeza, já não é. Então, aí há uma dúvida política. Quem te governa o município de Nampula é o senhor Amurane, pessoa, já não é o MDM que o levou à governação do município. Então, ele não tem, como é óbvio, o apoio da bancada do MDM no seu município. É caricato. É caricato. Penso que é um caso de estudo que deve ser seguido pelos politólogos para ver o que é que se passou em Nampula, para que temos um município que foi ganho por um partido, mas esse partido não está a governa uma pessoa que chama o partido que o apoiou de bandidos. Então, penso que ele vai ter momentos muito difíceis até as eleições, porque a bancada do MDM em Nampula, na Assembleia Municipal de Nampula, não vai apoiar, pelo contrário, vai o boicotar. Então, ele está sozinho neste momento na governação de Nampula, sem o partido que o levou ao poder. Então, é uma situação inédita e sui generis que nós temos em Nampula, que é um divórcio. O IDIL fala em tom muito agressivo contra o MDM. O MDM também responde agora, a nível da Assembleia Municipal, dando-lhe, entre aspas, o troco, e, portanto, bloqueando. Então, ele tem, na Assembleia Municipal, os dois partidos, um contra o MDM contra ele. Então, os dois contra ele, no fim do dia. Então, não sei como é que ele vai, de facto, governar Nampula até o fim do mandato. Fica lá, ele tem, digamos, legitimidade legal, mas já não tem política, porque não tem a base política que o levou ao poder. E, portanto, é uma situação estranha. Vamos ver como é que isso vai terminar, porque está claro que ele vai candidatar-se agora como independente, ou formar um partido qualquer político, ou aliás, não sei a quem, mas certamente que não vai mais pelo MDM. A situação vai manter-se até as eleições. Portanto, acho que ainda teremos muitos episódios nessa novela até as eleições em Nampula. Salema, eu vi a tua opinião. Sim, só acrescentar um ponto, pode fazê-lo também por um grupo cívico. Nas autarquias isso a mim permite. Sim. Talvez acrescentar só que, se dúvidas ainda houvessem, o que aconteceu na última semana em Nampula tem esse mérito de dissipá-las, no sentido de que já está por demais evidente que materialmente Mahmoud Amurane já não é parte do MDM. O MDM há de estar a mantê-lo somente por algum formalismo, porque sabe que ainda que o afaste, o expulse do partido, ele vai continuar a edil de Nampula, de acordo com a lei. E, entretanto, apesar desse boicote, há que ter presente que em termos de gestão, em termos de obras, em termos de mudanças estruturais em Nampula, e isso agrada ao eleitor, que é o povo, que é o cidadão. Mahmoud Amurane continua a avançar, ou seja, está já, chamemos assim, talvez, no auge de uma pré-campanha. Ele já referiu que é candidato
não diz como, mas é candidato. Então significa que ele já está se a preparar para candidatando-se como independente, com apoio do partido do movimento cívico, ter a vitória garantida. Então, estes são os elementos que iria acrescentar ao que os colegas já referiram quanto a Nampula. Então, diríamos que, a seu favor, tem a obra feita em Nampula, Mahmoud Amoura, mas vai ter que concorrer, entrando Arnamo nesta luta, vai ser uma luta de colossos, portanto, o Frelimo, o Renamo, o MDM, e, talvez outros ainda. E o próprio Amoura, portanto, é de se prever uma luta renhida. E relativamente a Nampula, gosto de recordar que nas eleições em que Mahmoud Amoura foi eleito, houve 75% de abstenção. 75% de abstenção. Então, votaram 25% dos eleitores. Muito baixo. Muito baixo. Significa que basta haver uma massiva participação, portanto, subir dos 25% pelo menos para 50%, para haver uma mudança já significativa na geografia política ali em Nampula. E será interessante acompanhar exatamente o que é que sucede. O Mahmoud Amoura foi eleito com 30 mil votos. 30 mil votos num universo de 57.958 eleitores, portanto, votantes, no caso vertente. Portanto, a capacidade que a Frelimo, que declara um número de membros de Nampula muito acima até daquilo que é o número de eleitores inscritos, portanto, são 225 mil, Frelimo sempre fala de ter 300, 400 mil. A RNAM também tem uma base significativa. A capacidade que estes partidos tiverem, e o próprio MDM, de mobilizar, vai ser determinado para se perceber qual é a força de cada um deles, podendo, né, alguns desses membros votarem a mudar. Aliás, com esses dados que Jeremias está a lançar, eu gostaria de lançar um desafio aos cientistas políticos, aos politólogos aqui do país, até aos próprios partidos políticos que se devem interessar por esse tipo de situações, que é, têm sido feitas pesquisas sobre a abstenção, as razões da abstenção. Mas acho eu que num contexto em que a abstenção é de 75%, aqueles que exercem o seu direito enquanto eleitores é de 25%, deveria se estudar por que esses 25% vão votar. Exato. E não os 75%, porque parece óbvio que é racional, às vezes, não ir votar. Portanto, eu acho que os cientistas políticos nos devem explicar também o que incentiva que uma em cada 4 pessoas, no caso de Nampula, tenha ido votar e não somente nos limitar. Exatamente. Muito bem, vamos tornar por aqui. Vamos certamente continuar a acompanhar este despique político em Nampula, que promete então eleições em outubro, no próximo ano, as eleições autárquicas. Vamos terminar por aqui, voltamos a encontrar-nos no próximo domingo em termos de pontos de vista. Foi um prazer ter-vos desse lado, uma boa semana de trabalho a todos e até domingo.